Será que ainda vale a pena comprar Bitcoin? Mesmo ele tendo subido tanto nesses últimos anos? Sei que essa pergunta é a que a enorme maioria das pessoas que acompanhou o Bitcoin e não comprou acaba se fazendo. E se você chegou nesse vídeo é porque é a sua dúvida também, tenho certeza. Por isso, hoje eu vou responder isso para você de uma forma super prática, para você saber o que fazer a partir de agora. Porque na real, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser logo depois que eu publiquei ou pode ser meses depois. Por isso, o que eu quero te mostrar aqui hoje, nesse vídeo, tem o intuito de ser uma visão mais atemporal e mais de longo prazo do Bitcoin e não só uma análise técnica ou de notícias específicas. Porque é quando a gente entende a real tese de longo prazo do Bitcoin, que aí dá aquele estalo, aquele momento eureka, e aí você começa a achar estranho quem não tem Bitcoin. Então, vem comigo que esse vídeo é curto, mas ele vai te trazer uma visão de mercado que a maioria das pessoas, sinceramente, leva anos para adquirir. Inclusive, como eu sei que muitas dúvidas podem surgir, eu já vou deixar o espaço aberto aqui embaixo nos comentários para você mandar a sua pergunta e eu e meu time vamos fazer o máximo para responder todas elas. Bom, mas vamos direto para a pergunta. Ainda vale a pena comprar Bitcoin? E eu vou ser honesto aqui com você que, na verdade, depende. Pode não ser para todo mundo e eu preparei um teste meio rápido aqui para você entender se faz sentido para você. Vou te mostrar algumas coisas e fazer algumas perguntas. E para isso a gente vai passar pelos 5 pilares do Bitcoin, onde você vai entender o que ele é, como ele funciona e o potencial de multiplicação de capital dele, que pode até mesmo te aposentar antes do previsto. Então vamos direto para o primeiro pilar, que é o dinheiro como uma ferramenta de armazenamento de tempo. Sabe aquela frase de que tempo é dinheiro? Pois é, o dinheiro também é tempo. Para te explicar isso, eu peguei esse livro aqui como referência, Padrão Bitcoin, que talvez seja o livro mais importante que você pode ler sobre o tema, então fica a dica. E deixa eu já compartilhar minha tela para te mostrar o que eu estou falando de forma prática. Se a gente olhar o Bitcoin aqui a longo prazo, ao longo do tempo, a gente vai ver que ele tem uma trajetória ascendente apesar da volatilidade. E a ideia do autor daquele livro é de que ao longo do tempo, os hard money, né, o dinheiro duro, o dinheiro forte, ele pode preservar o seu tempo. Por quê? Pensa comigo. Quando você trabalha para receber o seu salário, você está trocando a sua força produtiva, o seu tempo de produtividade por dinheiro, que é o seu pagamento. E quando você guarda esse dinheiro, é porque lá na frente você quer conquistar mais tempo, um tempo melhor de aposentadoria, uma qualidade de vida melhor. Só que onde você guarda esse dinheiro faz toda a diferença, porque o cofre onde vai estar esse dinheiro, ele pode ser melhor ou pior para preservar todo aquele tempo, todo aquele esforço, toda aquela produtividade que você entregou no seu trabalho. E o Bitcoin justamente surge como um dos melhores veículos para preservar esse tempo, principalmente a longo prazo. E por que eu falo isso? Eu vim para essa matéria que traz um gráfico que eu já vi em muitos lugares, esse aqui eu achei que dá uma boa ilustração para a gente. Isso aqui, esse gráfico do real mostra a desvalorização dele, ou a perda de poder de compra dele ao longo do tempo. Desde lá em 1994, 2 anos depois de eu ter nascido, quando o real foi criado, até hoje. Então, se a gente pegasse uma nota de R$100 lá em 94 e a gente fosse atualizando o poder de compra dessa nota de R$100 ao longo do tempo, a gente chegaria que hoje, aqueles mesmos R$100 de 94 compram R$16 hoje. Em uma tradução é R$100 que você ganhava lá em 94 e podia comprar um monte de coisa no mercado, compra o equivalente hoje a R$16, que é quase nada, pacote de Doritos. Então a gente vê que moedas tradicionais, como o próprio real, o dólar, elas vão sendo inflacionadas ao longo do tempo, vai sendo criado cada vez mais e com isso elas perdem valor e elas perdem o seu poder de compra. Então essa é uma forma ruim de armazenar o seu tempo. Até para dar um exemplo numérico, eu vim aqui para a Calculadora do Cidadão, que é um site do Banco Central. Aqui você tem essa opção de correção de valores que vai te levar para essa telinha que eles atualizam faz uns 10 anos. Mas aqui a gente pode olhar, por exemplo, para um índice de preços, que é o IPCA, que é a nossa inflação. Se eu pegasse, por exemplo, de janeiro de 2000, ou seja, início do século aqui, até janeiro de 2026, e pedisse para ele corrigir R$1.000 para mim, ou seja, aplica a inflação sobre esses R$1.000. Ele vai me mostrar que isso, na verdade, hoje equivale a R$4.675. Aqui é a conta inversa, né? Então, pensa o seguinte, se lá nos anos 2000 seu pai ganhava R$1.000 de salário, hoje você teria que ganhar R$4.675 só para equivaler o poder de compra dos R$1.000 lá dos anos 2000, porque a perda de valor no tempo foi muito grande. Então o dinheiro que você tem no banco, na verdade, é uma representação do seu tempo de vida que já passou. Pensa nisso. Se esse dinheiro perde 10% de valor ao ano, o governo acabou de confiscar 10% do seu passado. E o livro Padrão Bitcoin mostra pra gente que o Bitcoin é a primeira ferramenta que permite congelar esse tempo sem que ele evapore, sem que ele escorra pelas suas mãos. E se esse tema de guardar para o futuro, se aposentar, etc, é algo que te interessa, já te adianto que eu vou falar sobre isso já, inclusive te mostrando as contas exatas que você deve fazer de quantos bitcoins você precisaria ter para se aposentar. Vamos lá para o segundo pilar. Você já entendeu que o dinheiro que você usa no dia a dia, como reais, ou se você mora no exterior, dólar, euro,
ele perde valor no tempo e você perde tempo de vida útil aqui. Então a primeira pergunta para saber se faz sentido você ter Bitcoins, faz sentido você comprar ele, isso realmente te preocupa? Porque se não faz diferença nenhuma para você, o próximo argumento também não vai fazer muito sentido. Mas se preservar ou até aumentar o seu patrimônio e poder de compra ao longo do tempo é importante para você, então esse próximo pilar, esse segundo pilar é matador. Eu pedi ajuda aqui da IA para responder para a gente o que é um termo técnico no mercado de cripto, mas que ajuda muito a gente a entender o poder da escassez do Bitcoin, que é o tal do Stock to Flow. O Stock to Flow é uma medida que foi popularizada por um perfil no Twitter chamado Plan B, em que ele mostra que basicamente existe uma fórmula, que dá esse fluxo, o estoque para fluxo, o Stock to Flow, onde você divide o estoque anual, assim, quantas moedas, quantas pedras preciosas, por exemplo, se for ouro, existem no mundo total, que é o supply, dividido pelo fluxo anual, a produção. Qual que é a ideia dele aqui? Conforme você tem um ativo, um tipo de dinheiro, que você tem um estoque que é limitado e a produção vai ficando cada vez menor, essa divisão vai ficando cada vez maior. E quanto maior o Stock to Flow, mais vantajoso é aquele dinheiro para preservar o seu poder de compra ao longo do tempo. Esse daqui é um gráfico do Stock to Flow do Bitcoin e você pode até ver que ele não é 100% preciso, Essa curva toda colorida é o preço do Bitcoin e essa linha que vai acompanhando é meio que o patamar onde o Bitcoin deveria chegar de preço conforme ele vai ficando mais escasso. Por quê? Tá vendo essas linhas tracejadas aqui na vertical? Elas acontecem a cada 4 anos, que é um evento que no Bitcoin a gente chama de halving, que é um momento onde a produção de Bitcoins cai pela metade. Tudo isso porque o Bitcoin é tecnologia, então está tudo programado em código de forma imutável. Então pensa no Bitcoin como o ouro que você está lá tirando da terra. A cada 4 anos fica 2 vezes mais difícil extrair. Agora, já o ouro, olha só um dado interessante que a maioria das pessoas não conhece, que eu peguei aqui. Muitas pessoas olham para o ouro e falam, o ouro é escasso, O ouro é finito, ele usa para joias, para coisas preciosas, então ele vale muito. Realmente, essa é a noção que a gente tem de ouro e essa é uma convenção que a sociedade criou. Só que se você parar para olhar esse gráfico aqui, o que ele mostra? Ele mostra quanto de ouro está sendo produzido a cada ano, desde os anos 1900. Dá para você ver que essa curva está subindo. O que quer dizer que quanto mais as pessoas foram tendo procura por ouro, mais o ouro foi sendo valorizado no mercado, mais as empresas buscaram extrair ouro da terra. O ouro sim é finito, um dia ele vai acabar. Mas como existia ainda uma abundância significativa ao longo desse último século, as técnicas foram melhorando e na verdade você foi colocando mais ouro no mercado e não menos ouro. Então, se você comparar isso com o Bitcoin é mais escasso do que o ouro. E aí outra forma de visualizar isso é esse gráfico aqui da Glassnode, que é uma plataforma que eu uso, que mostra, tá vendo essas duas linhas coloridas? Esquece o preço em preto por um momento. Essa linha que está subindo está mostrando quantos bitcoins já foram minerados, já foram criados e colocados no mercado. E essa linha, tá vendo que ela vai ficando cada vez mais devagar? E hoje ela está marcando aqui cerca de 20 milhões de bitcoins. Na história, para o resto do tempo, só vão existir 21 milhões de bitcoins. Ou seja, essa outra linha aqui que está caindo é quantos bitcoins ainda faltam ser minerados. Então pensa lá no ouro, que estava crescendo quanto o ouro estava sendo minerado ao longo do tempo, com o Bitcoin ao contrário, está decrescendo, está diminuindo. E hoje falta menos de 1 milhão de Bitcoins para serem minerados e mais ou menos daqui a uns 5 anos, quase 100% disso já vai estar no mercado. Ou seja, se você quiser comprar Bitcoins, você vai ter que comprar no mercado, não tem mais como você produzir novos Bitcoins. A inflação dele vai ser basicamente zero. E claro, se você está chegando agora nesse tema, eu não vou ficar aqui entrando em techniques, mas acredita em mim, isso está no livro que eu te mostrei, está em um monte de referências, o Bitcoin tem uma programação imutável. Tudo isso que eu te mostrei já está planejado em código e vai continuar assim para o resto da vida. E enquanto eu estou te mostrando toda a teoria aqui, eu também quero que você tenha um acompanhamento mais prático, porque se você está buscando comprar Bitcoin, comprar outras criptomoedas, você precisa saber com o que acontece no mercado diariamente. Por isso estou deixando para você um convite aqui na descrição, ou se você estiver na TV, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui, para você poder entrar gratuitamente no meu Close Friends, que é um grupo no WhatsApp, onde eu mando análises diárias e te ajudo a entender todos os dados desse mercado. Mas vamos para o pilar número 3, que é o carimbo institucional, o carimbo de Wall Street. Porque você entendeu já que o Bitcoin ele é escasso, mas não só ele é escasso, como tem muita gente grande comprando ele. Por isso que você deveria ficar de olho também. Você aprendeu na escola aquela coisa da lei da oferta e da demanda, Se tem muita oferta de um produto e pouca demanda, o preço cai. Só que quando você tem uma oferta limitada, pequena, e a demanda cresce, aí o efeito é o contrário, o preço sobe. E no pilar anterior, segundo pilar, eu te mostrei que essa oferta é finita, ela é escassa, e vai ter cada vez menos Bitcoin sendo criado. Só que a demanda está crescendo e está crescendo muito.
você ter uma ideia, por exemplo, esse gráfico aqui ele mostra a quantidade de dinheiro que está sendo injetada nos ETFs de Bitcoin, que são aqueles fundos negociados em bolsa que compram Bitcoin. Isso é desde 2024, quando foi criado. E cada barra dessa daqui representa um mês. A maioria dos meses, a enorme maioria, foi de entrada de capital, e quando você olha aqui, por exemplo, ó, 6 bilhões de dólares entrando no mês, outros 6 bilhões aqui, valores um pouco menores em outros, como 3 bilhões, 1 bilhão e 900, quase 2. Então é muita grana que passou a fluir para esse mercado. Já são mais de 100 bilhões de dólares que entraram nos ETFs, que é basicamente o dinheiro de Wall Street, o dinheiro do mercado tradicional, que sempre falou que nunca ia investir nisso. E ao mesmo tempo, não só os investidores de Wall Street estão comprando Bitcoin, como empresas passaram a comprar. Esse gráfico aqui, que o Gabriel aqui do meu time fez, ele é muito interessante, que ele mostra o seguinte, ó. Aqui em preto são quantos bitcoins foram minerados nesse ano, 2026, até o momento que eu gravo esse vídeo. São 67.500 novos bitcoins que foram criados, foram tirados da terra e colocados no mercado. Só que essa outra coluna empilhada são quantos bitcoins os institucionais compraram, que é muito mais, é 3 vezes mais do que foi criado. Então você tem a Strategy aqui em laranja, que comprou sozinha, uma empresa apenas comprou sozinha nesse ano 148 mil bitcoins. Você tem os ETFs aqui, que são esses que eu te mostrei no gráfico anterior, 22.500 bitcoins, e você tem outras instituições menores que compraram 7.500 bitcoins. Isso aqui é o que a gente chama de um supply shock, ou seja, um choque de oferta. Por quê? Você tem muito mais gente querendo comprar do que novos bitcoins sendo produzidos. E isso, ao longo do tempo, bate no preço e tende a jogar ele para cima. Inclusive a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, com mais de 10 trilhões de ativos sob gestão, já trouxe uma visão de que o Bitcoin tem um espaço nos portfólios multiativos, justamente porque ela está vendo cada vez mais que isso é uma classe de ativos que faz sentido. Então, se até as grandes instituições que sempre falaram mal do ativo, que ficaram meio de fora, passaram a entrar no jogo, será que não faz sentido você pelo menos se expor um pouco? E aí a gente chega no quarto pilar, que é o futuro do mercado. A gente entendeu que ele é escasso, que as grandes instituições estão comprando e o que vem pela frente. Eu entrei aqui no meu Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá, que é @o.viniciusbazan, e tem um post que eu fiz que eu mostrava o seguinte, ó. Quanto que você tem de dinheiro hoje no mundo, pensando nas gestoras de investimentos, são 71 trilhões de dólares que estão hoje sob gestão de empresas que estão alocando os portfólios dos seus clientes. Quanto que está alocado nas gestoras que têm ETFs de Bitcoin, que são 23 trilhões, e quanto que tem nos ETFs de Bitcoin hoje, que 0,1 trilhão basicamente, né, 100 bilhões. Isso aqui é muito pequeno ainda, frente a todo o mercado endereçável das gestoras de investimento. Então tem muito espaço para você crescer aqui. Além disso, quando a gente olha para as projeções de preço de longo prazo para o Bitcoin, tem esse relatório da ARK Invest, que também é uma gestora, que todo ano atualiza os seus targets, né, os seus alvos para o preço do Bitcoin lá para 2030, pensando mais no longo prazo. E olha só, o caso pessimista deles é de 300 mil dólares por Bitcoin lá em 2030 e o otimista 1,5 milhão. Esses números são sempre revisados, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas o que eu quero que você entenda é, eles basicamente olham aqui para algumas características do Bitcoin, como um investimento institucional, ouro digital, ou seja, quanto que ele poderia roubar do valor de mercado do ouro, um porto seguro para mercados emergentes. Então, são vários casos de uso onde o Bitcoin poderia entrar e, dependendo do grau de penetração dele, ele poderia assumir esses tamanhos, justamente porque é dinheiro fluindo para ele que torna o Bitcoin mais valorizado. Então, o que eu gosto sempre de pensar é, a visão de longo prazo do Bitcoin é muito interessante, é muito assimétrica, você tem muito mais a ganhar do que a perder. E é aqui que geralmente está o pulo do gato, né, de você poder investir num ativo, não porque você está vendo uma notícia, uma especulação de curtíssimo prazo, mas porque ele faz sentido na sua tese, na sua essência, nos seus fundamentos. Esse é um ativo escasso, que tem muito potencial de crescimento quando você olha para frente, principalmente porque a longo prazo a probabilidade estatisticamente de você ganhar dinheiro é muito maior. Porque no fim das contas eu te pergunto, né, que em outro mercado você consegue chegar tão cedo para a festa, antes dos grandes investidores, só no mercado de cripto. E aí a gente vai para o último pilar, que é o pilar 5, que é a sua aposentadoria, né? Porque eu te falei que depende se vale a pena ou não você investir em Bitcoin. Eu acredito que nesse momento você já tem uma ideia formada na sua cabeça, depois de tudo que eu trouxe aqui, desses dados, desses elementos, mas eu tenho mais um último aqui para te mostrar, que para mim é o que define tudo. Dá para você aposentar mais cedo, mesmo tendo poucos Bitcoins? Porque tem muita gente que acha que precisa ter muito Bitcoin. Ou um Bitcoin custa 400 mil reais, não dá para eu ter. Bom, eu fiz um outro vídeo aqui falando exatamente sobre isso. Qual é a conta de quantos Bitcoins você precisa ter para se aposentar, para diferentes cenários. E para não ficar repetindo tudo que eu falei lá, vou deixar o vídeo aqui em cima para você assistir. Lá, inclusive, você pode baixar uma planilha para simular a sua aposentadoria com base nesses dados. Mas a ideia básica aqui é,
O Bitcoin ele tem um potencial enorme de longo prazo como um ativo escasso e apesar da sua volatilidade, né, claro, tem riscos aqui, ele preserva e até aumenta o valor do seu dinheiro no tempo. Principalmente se você faz aquilo que a gente chama de DCA, ou Dollar Cost Averaging, onde você vai fazendo compras parciais ao longo do tempo, porque aí você consegue filtrar um pouco dessa volatilidade dos preços e diminuir os riscos do investimento para você. E claro, mais uma vez, eu não estou falando que isso aqui é sem risco, de que não pode dar errado e tal. Se não tiver risco, não tem potencial de retorno, é uma conclusão óbvia. Mas com uma estratégia inteligente, uma visão de longo prazo, a gente sabe que, como eu falei, estatisticamente você tem muito mais chances de ganhar dinheiro do que perder. Isso aqui é assimétrico. Então a pergunta do vídeo, vale a pena ainda comprar Bitcoin? Claro que se você tivesse comprado 10 anos atrás seria melhor, mas a gente não vive no mundo de e se eu tivesse feito alguma coisa, e sim do que a gente realmente faz. Então, ó, se tudo que eu te mostrei aqui nesse vídeo fizer sentido para você e você tiver essa visão de longo prazo, sim, eu acho que vale muito a pena. Investir em Bitcoin em 2026 não é mais um jogo sobre ficar rico rápido, como foi no passado que você comprava e ele triplicava de valor em um mês. Mas ele é sim sobre algo mais interessante, que é você não ficar pobre devagar. Você não vê o seu patrimônio se deteriorar, se corroer com o tempo e com a inflação. Como sempre, diversificando seus investimentos com outros ativos, mas expondo pelo menos uma parcela nesse novo mercado. E se você não souber ainda por onde investir em Bitcoin, em outras criptomoedas, eu estou deixando aqui embaixo um link na descrição para OKX, que é uma plataforma, uma corretora que é minha parceira e eu uso aqui no dia a dia, melhor para os iniciantes. E para quem já estiver um pouco mais avançado e quiser uma dica de onde guardar com total segurança, eu deixei aqui embaixo um outro link da Tangent, que é uma carteira digital, a gente chama de hardware wallet, onde só você tem acesso ao seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, aperta o joinha aqui embaixo, se inscreve que eu te vejo numa próxima.